Irmãos, para mim é uma responsabilidade grande e um tempo especial. Leandro, obrigado aí pela deferência. O Leandro amigos são exagerados, né, irmãos? Amigos são muito exagerados e ele exagerou um pouquinho aí, mas a gente tem uma amizade grande, a gente está sempre junto e eu sou muito grato a Deus, viu, Leandro? Pela sua família, pela Fabiana, seus filhos, amigos preciosos e principalmente pela igreja, a igreja que Deus tem colocado debaixo da direção de vocês. A gente tem visto o que Deus tem feito aqui, o que Deus já fez e o que Deus tem feito. Eu tenho certeza que muito mais ainda está por vir. Irmãos, hoje pela manhã, ontem e hoje pela manhã eu fiquei pensando, né? Não tinha decidido ainda sobre o que eu ia tratar com vocês aqui. E eu perguntei durante a semana para o Leandro, nós passamos a semana junto, a gente estava na praia, que também somos filhos de Deus, né? Também merecemos passear um pouquinho. E a gente estava na praia e eu perguntei para ele, falei, você tem algum tema, quer que eu fale lá sobre alguma coisa e tal? Ele falou, não, tema livre, né? Que eu faço isso com ele quando ele vai lá, então a recíproca foi verdadeira. E eu, sinceramente, ainda ontem eu pensava sobre o que eu ia ministrar, né? Mas eu confesso que à tarde Deus mudou tudo e eu não sei qual o propósito do que Deus quer tratar com vocês aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Sabe, irmãos, nós pastores, precisamos tomar muito cuidado, porque para não pregar sob demanda, né? Tomar muito cuidado para não pregar sob demanda. O povo está passando por muita dificuldade financeira. Aí eu tenho que tomar cuidado para não ficar pregando só sobre isso. Como você melhorar a sua vida financeira, como você ser mais organizado. Os casais passam a ter problemas na igreja e eu começo a ministrar a respeito de como ter um casamento abençoado, como se relacionar bem com a esposa, com o marido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para ouvir a voz do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vocês. Vai falar. Sabe, irmãos, eu tenho andado muito angustiado porque eu sou um homem muito abençoado, né? A graça de Deus tem me alcançado a mim e a minha casa. E só que nem toda a vida foi assim, né? Eu já tive uma vida muito desgraçada, mas Deus fez uma transformação. E eu falo isso às vezes na igreja e vou confessar para vocês, porque a Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, Ele nos perdoa instantaneamente. Quando a gente confessa para os irmãos, além de nos perdoar, Ele nos cura. Eu tenho, a minha paciência é um pouco reduzida para quem não consegue levar Deus a sério. Eu tenho um pouco de impaciência com pessoas que não conseguem levar Deus a sério. É claro que eu, como você, todos nós somos sujeitos a um dia estar um pouco melhor, está mais animado, no outro dia está um pouco desanimado, mas isso, irmãos, não pode ser uma constante na nossa vida. O povo que anda com Deus precisa ser um povo animado, um povo que sonha, um povo encorajador, um povo que sonha lá na frente, que pensa em algo grande, em todas as áreas. Pensa em ter um casamento melhor, em ter uma vida melhor, ter uma vida profissional melhor, em ter um relacionamento com os filhos melhor, em ser melhor para a sociedade. Eu sempre digo isso, irmãos, tem uns crentes aí que não vão morrer nunca, vão viver como Matusalém, porque sabe o que vai fazer? O diabo vai fazer de tudo para proteger esses crentes. Ai, pastor, que heresia você está falando? Sabe por quê? Porque são verdadeiros outdoors para ele. Usa o crachá de crente, vai na igreja, fala que é crente, mas tem uma vida que só murmura, só reclama, nada dá certo. Você acha que o diabo vai querer destruir uma vida dessa? Para quê? Está fazendo propaganda de graça para ele. É a antipublicidade do Evangelho. O Evangelho promove, o Evangelho levanta, o Evangelho nos traz crescimento. Então eu tenho falado muito sobre isso na nossa igreja lá. Sabe, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Eu tratei isso a semana passada na nossa igreja. Precisamos tomar muito cuidado. Nós, quando o grande dia chegar, quando fomos ter o nosso encontro com Jesus, nós seremos 4 acusadores que vão nos acusar. O primeiro é o acusador das nossas palavras, aquilo que saiu da nossa boca, aquilo que nós falamos. E o acusador vai nos acusar: olha, você falou isso. E a palavra não tem volta, você falou, não tem como pegar pelo rabo, né? Você fala um negócio para a esposa, pá,
é uma semana para consertar. Ou para o filho, ou a esposa fala para o marido. E nós seremos cobrados por isso. Vamos prestar contas. O outro acusador é o acusador das nossas obras. Aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. Porque eu sempre digo isso na igreja, a gente, sabe, Ramiro, a gente se preocupa muito com aquilo que não devemos fazer. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu não posso pecar, eu não posso cobiçar a mulher do próximo, eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso levantar falso testemunho, eu não posso fazer... Isso é bom. Precisamos vigiar, ter o temor do Senhor. Entretanto, nos preocupamos muito pouco com aquilo que deixamos de fazer. Mas, Senhor, quando te vimos com fome e com sede? Quando não socorreram aqueles que necessitavam. Então nós seremos cobrados por aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer. O terceiro acusador é o acusador das nossas decisões. As decisões que tomamos corretas e as decisões que tomamos errado. Nós seremos cobrados pelas decisões. Aquilo que decidimos fazer com a nossa vida. E por último, irmãos, que se você não olhar para a redenção e a graça de Deus, você fala, eu não tenho jeito, eu estou condenado ao inferno. Que são os nossos pensamentos. Você já pensou nisso? Nós seremos julgados por aquilo que passa aqui nessa cachola. Os especialistas dizem, irmãos, e eles acreditam, que passam na nossa mente por dia, aproximadamente 10 mil pensamentos. Vamos imaginar que você é a pessoa mais pura de Itaquera. Melhor, você é a pessoa mais pura do estado de São Paulo. Melhor, você é a pessoa mais pura do mundo. Tem os pensamentos mais puros do mundo. Desses 10 mil, apenas 3 pensamentos são impuros ou são maus. No final do mês, você vai ter 90 pensamentos impuros ou maus. No decorrer do ano, você terá 1080 pensamentos puros ou maus. Só que a Bíblia fala e nos ensina, para mim e para você, irmãos, que no céu não há lugar para o pecado. Então como que eu e você vamos chegar até o céu? Através da graça e da misericórdia do Senhor, irmãos. É isso que nos garante. Porque por nós mesmos já estávamos condenados. Mas a graça e a misericórdia do Senhor. Ah, pastor, então isso me dá atestado para pecar, peço perdão e está tudo resolvido? Claro que não. Claro que não. Porque Deus conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Então se eu peço consciente, sabendo que não devia fazer, eu serei condenado por aquilo. Agora, quando eu peco e me arrependo e decido ter uma nova vida, é garantido que um dia eu estarei com o Senhor. Então sabe, irmãos, e por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu tenho certeza e tenho falado isso lá em Santo André, que Deus tem muito mais para nós. O ano de 2019 foi bom, 2020 pode ser muito melhor. Eu não vim aqui pregar um sermão triunfalista, não. Eu vim aqui para poder te ajudar a enxergar que a sua vida pode ser muito melhor. Que o seu casamento pode ser muito melhor. Que a sua vida financeira pode ser muito melhor. Que o relacionamento com os seus filhos pode ser muito melhor. Vim aqui para te alertar para isso. Amém? Queria que você abrisse lá em Eclesiastes, um texto tão conhecido no capítulo 7. Eu preciso avançar aqui, senão não dá tempo. É um texto tão conhecido. Eclesiastes, capítulo 7. Todos acharam aí? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu, melhor é o paciente do que o arrogante. Irmãos, o mundo já começa assim. O grande problema de Adão e Eva foi a impaciência. O que
derrubou Adão e Eva foi a impaciência. O que levou eles a pecar foi a impaciência. E nós, seres humanos, filhos de Deus, somos assim, somos muito impacientes. E aqui, eu gosto muito desse livro, porque aqui é o velho Salomão escrevendo. Ele, quando escreve Provérbios e nos ensina tantas coisas, ele era um garotão, ele era novo. E aqui não, aqui é um velho de cabelinho branco, é um livro melancólico, porém um livro reflexivo. Ele está fazendo uma reflexão, olhando para trás, olhando para a vida dele, e vendo que muitas das coisas que ele ensinou, muitas das coisas que ele instruiu, ele não colocou em prática. A Bíblia fala e relata que Salomão foi o homem mais sábio que viveu na face da terra. Tinha muita sabedoria, muita sabedoria. E Provérbios prova isso. Entretanto, irmãos, quando ele escreve aqui Eclesiastes já velhinho, ele começa a fazer uma analogia da vida dele, e ele vê, poxa vida, ensinei tanta coisa, mostrei tanta direção, mas infelizmente, eu estou sofrendo, porque algumas coisas eu não coloquei em prática. E ele, quando ele é jovem, lá em Provérbios, ele ensina, né? Feliz é o homem constante no Senhor. Aquele que confia nas riquezas, cairá. Aquele que retém a vara, aborrece o seu filho. E tantos anos. A soberba precede a ruína. E tantos outros ensinamentos. E aqui, no livro de Eclesiastes, ele está nos ensinando também. E ele fala a respeito da vaidade. Ele fala a respeito de nós perdermos tempo com coisas inúteis. Ele fala a respeito daquele homem que não curte o tempo com a mulher amada. Ele fala de tantas e tantas coisas. Porque ele começa a olhar para a vida dele e vê que todas estas coisas ele errou. E ele está dizendo para mim e para você, ó, eu errei, mas vocês não precisam errar não. Eu falhei, mas vocês não precisam falhar não. Deixa eu dar uma notícia aqui para você. Se você quer ter um 2020 abençoado, melhor do que foi 2019, você precisa mudar algumas práticas na sua vida. Porque deixa eu te dar uma certeza aqui. Se você não mudar as suas práticas, provavelmente, quase que certeza, findando 2020, você estará com os mesmos resultados. Isso é lógica, isso é matemática. Isso é matemática. Então, é loucura eu querer resultado diferente se eu estou fazendo as mesmas práticas antigas. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente isso que o Salomão nos alerta aqui. Talvez o seu princípio não tenha sido tão bom. Talvez aquilo que você esteja vivendo hoje não esteja sendo bom. Talvez o momento que você viveu ou tem vivido até hoje não esteja legal. Mas o importante não é como começamos. O importante é como terminamos, né? O importante não é como iniciamos. O importante é como chegamos ao término da nossa vida, ou chegamos ao término de uma jornada. E Salomão nos ensina aqui, ó, que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Não adianta nada começarmos tão bem e no meio do caminho entortarmos. Não adianta nada começarmos a 1000 por hora e lá no final puxar o freio de mão e voltar para trás. Então, isso que é importante. E eu fiz algumas observações aqui. E eu queria algumas coisas práticas aqui que tem sido bênção para a minha vida e tem sido bênção para a nossa igreja também, para algumas pessoas. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração agora nessa tarde é a questão de que muitas vezes, irmãos, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir além, porque faltam muitas coisas que nós precisamos zerar. Existem muitas pendências na nossa vida que precisam ser zeradas. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Eu deixando as coisas velhas para trás e avançando para o alvo, para conquistar o grande prêmio. E o grande problema de muitos crentes que eu vejo,
E de muitas pessoas que eu vejo, é o apego, é aquela prisão às coisas do passado. Ah não, eu não consigo avançar porque lá atrás aconteceu tal coisa. Ah, eu não consigo, meu casamento não vai para frente, porque eu já cheguei a ouvir, irmãos, de pessoas que o casamento, não pastor, mas o meu pai se separou, o meu tio se separou, o meu irmão se separou, a minha avó era separada. E quem disse que porque o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu irmão, você precisa ser igual? Quem falou? Então essas coisas, irmãos, são tolices que muitas vezes os crentes embarcam, esses enganos, essas mentiras do diabo. Por causa disso, preso às coisas do passado, preso à coisa do passado. Eu queria que você fosse comigo rapidinho, eu não ia ler não, mas agora eu lembrei agora de um texto. Vá lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Olha o que diz aí. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Jesus Cristo. E por que Paulo está dizendo isso aqui no capítulo 3, irmãos? O que estava acontecendo aqui? Um pouquinho depois você lê na sua casa lá, ele estava tratando com duas mulheres. Tratou com duas mulheres, Evódia e Sintique. Quem que eram essas mulheres? Olha o nome delas, Evódia e Sintique. Essas duas mulheres tinham sido duas mulheres que tinham ajudado muito Paulo no seu ministério, na introdução das igrejas, no ministério da palavra. E essas duas mulheres aqui elas tinham tido uma confusão entre elas lá, um desentendimento entre elas. E Paulo logo na sequência diz para ela, depois de falar essas palavras, proferir essas palavras, ele diz para ela: olha, é importante que vocês se entendam, é importante que vocês pensam de maneira concordante uma com a outra, porque senão vocês vão ficar paralisadas. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, existe algo paralisado na sua vida, por essas pendências mal resolvidas, coisa que você não concorda, às vezes na empresa, às vezes na igreja, às vezes na família, e fica aquela coisa mal resolvida e você não consegue prosperar. E Paulo diz para essas duas mulheres: olha, vocês foram tão úteis no ministério, vocês foram tão úteis no reino de Deus, e agora vocês estão aí em discordância e travadas. Paulo diz: olha, zere isso, pensem de maneira concordante, para que vocês possam avançar. E de semelhante modo é na nossa vida. Você quer avançar? Zere as pendências da sua vida. Zere as pendências. Está devendo alguém? Vá lá e pague. Você está devendo alguém? Vá lá e pague. Senão como que você quer ter uma vida financeira próspera? Pastor, mas eu não tenho dinheiro agora. Vá lá e se acerte, converse. Converse com a pessoa. Meu irmão, aqui eu não posso te pagar, mas como que eu posso te pagar? Eu posso te pagar assim. Tem gente que simplesmente esquece a dívida, e seja ela qual for. Nós precisamos zerar as pendências, irmãos, para que possamos ter uma vida abençoada. Está com um problema de relacionamento com alguém? Vai lá e se acerte. Mas ele não quer nem olhar para a minha cara. Faça a sua parte. Para que 2020 seja um ano diferente, um ano leve, um ano abençoador, para que o céu se abra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, zere as pendências. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Um segundo passo aqui, que Deus falou ao meu coração, eu preciso decidir. Eu preciso decidir.
Você entendeu? Nós precisamos decidir. Tem um monte de coisa na nossa vida. Então aí, ó, a gente vai empurrando com a barriga, e não acerta. Nós estamos iniciando um novo ano, novas possibilidades. Por que eu não vou acertar o que precisa ser acertado? Ficar em cima do muro. Porque são coisas que muitas vezes nos chateiam, são coisas que vão nos desgastar, são coisas que muitas vezes vão nos trazer. Eu falava no sábado com um cliente meu, irmãos, eu sou vendedor como o Leandro, e eu vou precisar, faz muito tempo que eu não altero a minha tabela de preços, e eu vou precisar alterar. E, irmãos, e toda vez que eu altero tabela, mas é um sofrimento, é um desgaste e tal. E eu falava isso com o meu cliente, falei, cara, eu voltei lá de Limeira triste, porque eu sei o desgaste que isso traz, o sofrimento que isso traz. E aí, para minha surpresa, irmãos, o mais chorão escreveu assim, falou, não, isso faz parte, se tem que alterar, né, o que vai fazer? Eu falei, o primeiro já foi, que é um dos dois maiores clientes, são os dois maiores, mas mais dois chorões. Amanhã eu vou tratar com o outro. Então assim, mas são coisas que eu preciso fazer. Eu fui protelando, a Marisa pegando no meu pé todo ano, mas agora eu preciso fazer, senão eu não consigo ter lucro. E assim, também num monte de área. Tem coisas que você precisa resolver no seu casamento, você precisa acertar. Tem coisa que você precisa acertar com relação aos seus filhos. Tem coisas que você precisa acertar lá no seu trabalho, na sua empresa. Não dá para ficar empurrando forever. Porque volto a dizer, irmãos, existem algumas coisas que Deus não libera na nossa vida, porque existem algumas coisas travando, tem coisas que não estão bem resolvidas. E enquanto não estiverem bem resolvidas, Deus não pode abençoar. Então decida colocar as coisas em ordem. Decida resolver aquilo que precisa ser resolvido, aquelas pendências. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz o seguinte, que aquilo que a sua alma pensa, assim ela é. Então, irmãos, nós precisamos ter pensamentos positivos, pensar em Deus, elevar. Paulo diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Aí eu volto lá para trás, como eu havia dito, né? Existem crentes, irmãos, que têm uma visão distorcida da vida. Deixa eu falar um negócio para você que é comprovado aqui, ó. 85, 90% das coisas na nossa vida funcionam bem. No seu trabalho, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. E 10, 15% dão problema no carro. Só que o que acontece? Ao invés de nós gastarmos a nossa energia naqueles 85, 90% das coisas que dão certo, nós gastamos toda a nossa energia naqueles 15%. Camarada usa o carro 10 anos, nunca deu um problema. Aí quando dá um probleminha, essa desgraça, eu me arrebentei, eu não sei o quê. O camarada está lá com 60 anos, nunca teve nada. Aí precisa tirar uma vesícula que nem eu tirei, Deus me abandonou. Então, qual a visão que nós estamos tendo da vida? Quais são, o que eu tenho declarado? O que eu tenho declarado? Ou só tenho murmurado? Volto a dizer, irmãos, a maioria das coisas, a grande maioria das coisas na nossa vida funcionam bem, caminham bem. Agora, como que eu estou enxergando isso? Como que eu enxergo isso? Eu enxergo com aquele olho de que, como Deus tem sido bom para mim, como Deus tem sido generoso comigo. Ou eu enxergo, poxa vida, podia ter mais, Deus podia ter sido melhor. Deixa eu falar um negócio para você, diga para a pessoa que está do seu lado aí, para gravar, fala assim, ó, aquilo que você tem hoje, diga aí, muitas pessoas vão morrer sonhando em ter. Pastor, mas eu não tenho um carro. Pastor, mas eu não tenho uma casa. Pastor, eu não tenho nada. Eu tenho certeza, meu irmão, que você tem uma cama para dormir todo dia. Eu tenho certeza que você faz pelo menos 3 refeições por dia.
Eu estou vendo que você está de roupa, não tem ninguém pelado aqui. E tem um monte de gente que não tem isso. Tem um monte de gente que vai partir dessa terra, irmãos. Vai partir dessa terra. Vai morrer sonhando em ter o que nós temos hoje. Então nós precisamos ter um coração grato. Coração grato. Ter a mente de Cristo, um coração de gratidão, um coração que reconhece. Que reconhece. Porque quem fica olhando para trás, apenas coisas que dão errado, apenas aquilo que aconteceu, não consegue enxergar o futuro. Você ficar olhando para trás, você não consegue ver o futuro. Então nós precisamos ter uma visão. Você quer ter um 2020 abençoado? Comece a olhar para frente, aqui, as possibilidades que o Senhor tem para a sua vida, as possibilidades que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, as possibilidades que o Senhor tem para os seus filhos. E como eu faço isso? Como que eu faço isso? Irmãos, é lembrando das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, daquilo que o Senhor prometeu para a minha casa, daquilo que o Senhor prometeu para os meus filhos, e lembrando das coisas boas que Ele já fez. As coisas boas que Ele já fez. E ao invés de murmurar, eu quero te ensinar um negócio aqui que eu ensinei lá para o pessoal de Santo André. A gente tem feito isso. Queria que você fosse lá para Isaías, para você não falar que eu estou doido agora, que eu estou... Você abriu aí Isaías, capítulo 65? Olha o que diz aqui, versículo 16: de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, será abençoado. Isaías está dizendo aqui, ó, que se eu me abençoar, eu serei abençoado. Então nós precisamos fazer esse exercício. Como que está a tradução de vocês aqui? Quem pedir a bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. Quem dizer juramento na terra, que faça pelo Deus da verdade, por quantas aflições passadas serão ocultas aos meus olhos. Essa tradução está meia, a minha está assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, será abençoado. Ou seja, sabe o que Isaías está ensinando para mim e para você? Ele está ensinando o seguinte, ó: quando você acordar de mau humor, quando você acordar desanimado, quando você acordar com dor de cabeça, quando você acordar com a pressão alterada, a pressão arterial, coloque a sua mão na cabeça e diga assim, ó: eu sou abençoado. A minha pressão arterial é boa. Eu não sou mal-humorado não, eu estou animado hoje. É isso que Isaías está nos ensinando. Ao invés de ficar murmurando, acordei com uma enxaqueca danada, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e fala assim: a minha cabeça é boa, o meu organismo é bom, essa doença, essa dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Isaías nos ensina isso. Agora, o que nós geralmente fazemos? A gente reclama e toma o remédio não resolve e vai. Esquecemos de profetizar sobre a nossa própria vida. Por quê? Porque temos uma visão pessimista muitas vezes da vida, irmãos. Quando a gente vê aí, parou um carro ali e tal na esquina e nasceu uma criança, a mulher estava grávida, teve o bebê no meio da rua. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Ora, o ônibus tombou, matou 20. Irmãos, em 10 minutos tem mais de 200 pessoas lá. Porque o ser humano é assim. As coisas negativas nos atraem mais. Agora, eu e você, assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos exercitar a nossa mente para termos uma mente igual a de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente voltada para as coisas boas, uma mente voltada para ser semelhante a Ele. Somos chamados de cristãos. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Então pense e declare coisas boas. Pare de ficar pensando em coisas do passado. Se acontecesse isso. Mas se minha vida se acontecesse aquilo. Mas se isso fosse assim. Mas se isso fosse assado. Pare com isso, o se é imponderável. Viva hoje. Viva a possibilidade de Deus para a sua vida, para a sua casa. Então pense e declare coisas novas. Ao invés de reclamar, abençoe. E para terminar, irmãos, a hora está me engolindo aqui.
quero exercitar um exercício que a gente está fazendo lá em Santo André. Eu ministrei sobre isso a semana passada lá. A gente tem trabalhado nesse mês de janeiro as nossas prioridades, né? E relacionamento com Deus, família, vida profissional e vida ministerial. E a nossa prioridade, a principal, a base de todas, é o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Você quer ter um 2020 mais abençoado? Busque mais a Deus. Estreite o seu relacionamento com Deus. Busque mais a palavra de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu participei disso. Não sei se ele já contou isso aqui. Porque nós não gostamos de pagar o preço. Tudo que a gente paga o preço não é bom. Seria bom se as coisas fossem de graça, né? Mas não, tudo tem o seu preço. Eu me lembro que uma vez um moço chegou. Espero que ele não seja daqui, né? Não esteja aqui, mas agora já foi. O moço chegou para o pastor Davis. Eu já contei isso lá em Santo André algumas vezes. O moço chegou para o pastor Davis e: pastor, eu estou apaixonado por uma menina. Estou apaixonado, pastor. Ele já chegou na igreja namorando essa menina. Só que ele da igreja, criado na igreja, ele, o pai, a mãe, a irmã, e ele arrumou uma menina fora da igreja. E ele apaixonado, pastor, e ela não se converte. E ela vem na igreja uma semana, fica 10 sem vir, mas eu amo. Aí o pastor Davis chegou para ele e falou assim: você ama mesmo? Eu amo, pastor, eu faria qualquer coisa. Aí o pastor Davis falou assim: quanto tempo você ora por dia por ela? Aí ele começou a falar em línguas. Quantos dias da semana você jejua por ela? O pastor Davis olhou para ele e falou assim: você ama coisa nenhuma, rapaz? Ele murchou assim, saiu de fininho. Porque muitas vezes a gente não quer pagar isso. Olha o que não aconteceu. A gente só tem olhos para enxergar aquilo que não aconteceu. Mas o preço a ser pago, muitas vezes não estamos dispostos a pagar. Então deixa eu falar um negócio para você. Você quer ter um 2020 abençoado? Busque mais a Deus. Busque mais a Deus. Se relacione mais com Deus. Estreite o seu relacionamento mais com Deus. Eu tenho muito orgulho de uma frase, irmãos, que eu falo há muitos anos essa frase, que é o seguinte: nós temos um Deus que nos respeita tanto, que Ele permite que eu decida, e não Ele, o relacionamento que eu quero ter com Ele. Você já pensou nisso? João 15,16 diz o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo quanto pedirdes em meu nome, eu vos concederei. A palavra diz que Ele me escolheu. Entretanto, Ele deixa que eu decida se eu quero ter, um relacionamento estreito, ou se eu quero ter um relacionamento mais reservado. Você já pensou nisso? Seria tão bom que à medida que o Senhor nos escolhe, Ele falava assim: esse é meu agora todo dia nós vamos passar um tempo juntos, nós vamos conversar, nós vamos nos relacionar. Mas não, o Senhor não entra na nossa individualidade, no nosso poder de decisão, no nosso livre-arbítrio. Ele deixa que eu decida o grau de relacionamento que eu quero ter com Ele. Eu tenho que decidir. E se você não decidir estreitar, meu irmão, as coisas continuarão do mesmo jeito. Para a gente findar aqui, eu sempre digo isso: se eu quiser falar a respeito de carro, ter um pouco mais de noção de carro, eu vou procurar o Val lá para falar, para pedir umas dicas, né? Se eu for falar a respeito de música, tem o meu amigo maestro aqui que sabe tudo de instrumentos musicais e tal. Se eu for falar, deixa eu falar baixo aqui. Se você for falar de ouro, de metal, o cara ali é especialista, ó. Fala lá com o Leandro, né? Agora, irmãos, em relacionamento com Deus, existe um especialista também. E a gente precisa procurar o especialista. E quem que é esse especialista? Aquele que era chamado amigo de Deus. Eu queria que você fosse lá para a gente encerrar. Eu queria que você fosse lá em Gênesis, no capítulo 3. A
pastor, você está falando que eu tenho que estreitar o meu relacionamento? Tá. Como que eu faço isso? Gênesis capítulo 3. Olha o que diz aí, nós vamos ler o 3, do 6 ao 9. Diz assim. Oh, perdão, irmãos, perdão, é Gálatas. É Gálatas. Gálatas é mais abreviado. Tem a mesma coisa em Gênesis, mas vamos lá para Gálatas, perdão. Eu anotei os dois aqui. Gálatas 3. Achou aí? Gálatas 3. Ali depois de Coríntios. Gálatas 3, nós vamos ler versículo do 6 ao 9. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso, e lhe foi imputado justiça. Sabei, pois, a fé dos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, justificaria pela fé os gentios, e pré-anunciou o Evangelho de Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, olha que coisa interessante. Abraão, ele é considerado o pai de 3 religiões. Ele é considerado o pai do judaísmo, por através de Isaac, Jacó, José. Ele é considerado o pai do povo islâmico, devido ao ser pai de Ismael. E ele é considerado o pai dos cristãos. Só que a Bíblia diz, irmãos, no mesmo capítulo 3, versículo 28 e 29, que eu e você, nós somos os filhos espirituais e os herdeiros espirituais. Olha o que diz, no mesmo capítulo 3, versículo 28. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa para Abraão era que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus são os descendentes legítimos. Os islâmicos se consideram os descendentes legítimos também. Agora nós, irmãos, somos os descendentes espirituais. Então a nossa herança, ela é muito maior. Porque aqui, como diz no versículo 9, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé, que somos nós, está falando de mim e de você, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, está dizendo, olha, Abraão é o crente pai, e nós somos os crentes que seremos abençoados, os filhos espirituais que serão abençoados junto com eles. Agora, irmãos, quais as características desse homem? A gente precisa aprender com esse homem. Primeiro, eu preciso entender, nós crentes, precisamos entender que nós somos herdeiros legítimos das promessas que foram feitas a Abraão. As promessas que foram feitas para a família dele, para a casa dele, se estendem a nós. Primeiro. Segundo, irmãos, o relacionamento desse homem, ele é chamado aos 75 anos de idade. E a sua esposa 65. Ele espera 25 anos. O texto diz que contra a esperança, Abraão creu. Por que contra a esperança? Porque quando ele olha para o corpo dele, 75 anos. E depois, quando ele chegou no 99, e Sara 89, ele olha para si e ele fala, Deus não tem mais o que ser feito. Mas diz o texto que contra a esperança, ele decidiu crer. Ele decidiu crer, decidiu ser obediente, e a promessa se cumpriu na vida dele. Você já pensou nisso?
Fidelidade. Por isso que Tiago chama Abraão de amigo de Deus. Agora o que é mais interessante, irmãos, a Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos. Ele é chamado aos 75 e ele morre aos 175 anos. Você já pensou nisso? Em fase adulta, você caminhar em fidelidade 100 anos com Deus? Já pensou o que é isso? Você caminhar em fidelidade 100 anos com Deus, chamado aos 75 e morto aos 175. Esse homem caminhou em fidelidade, em obediência, 100 anos com o Senhor. Então, você quer aprender? Você quer aprender como andar com Deus? Olhe para a vida de Abraão. Eu tenho ensinado algumas coisas práticas lá na igreja e eu espero que te abençoe também. Estabeleça metas para a sua vida, meu irmão. Estabeleça metas para o seu casamento, para a sua família e principalmente para a sua vida espiritual. Eu disse hoje pela manhã na nossa igreja lá, eu não vou perguntar aqui quantos de vocês já leram a Bíblia toda. Mas eu não gosto de usar o meu exemplo, mas eu vou usar para não expor ninguém. Eu leio a Bíblia toda todo ano. Agora, por quê? Ah, pastor, você passa o dia lendo? Não, trabalho que nem louco, trabalho 12 horas por dia. Minha esposa está ali, ó. Trabalho 12 horas por dia. Leio 1, 2, 3 capítulos por dia. Ao final do ano, eu li a Bíblia toda. Tem adolescentes na nossa igreja que já leram a Bíblia 3, 4 vezes inteira. Esse hábito. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, estabeleça uma meta palpável. Não adianta você não ler a Bíblia dia nenhum. Pastor, eu pego a Bíblia. Você está falando aí para o seu íntimo. Pastor, eu pego a Bíblia no domingo, venho para o culto, amo estar no culto, pastor Leandro pregando, mas eu coloco a Bíblia lá, eu só vou pegar de novo no domingo seguinte, porque eu não vou na célula, ou então quando eu vou para a célula. Eu não leio. O que eu devo fazer? Estabeleça, meu irmão, estabeleça lá. A partir de agora eu vou ler 10 capítulos por dia. Não faça isso. Não faça isso. Porque você vai fazer um dia, 2, 3, no quarto você vai parar. Mas estabeleça lá, eu vou ler um capítulo por dia. E vai aumentando gradativamente. No final do ano você vai ver, ainda que você não tenha lido a Bíblia toda, você vai ver o quanto você avançou. Se você não tem o hábito, melhor ainda, comece com o Novo Testamento. É mais empolgante, é mais fácil de entender. Pastor, eu não tenho o hábito de orar todo dia. Oro às vezes, ou então eu oro quando a minha batata está assando. Ah, agora eu vou estabelecer, todo dia eu vou orar 40 minutos. Não faça isso. Mas pastor, não faça isso. Você vai fazer um dia, 2, 3, uma semana. Na segunda você não vai fazer mais. Estabeleça lá, consagre ao Senhor. Eu vou orar pelo menos 5 minutos por dia. Vou dobrar o meu joelho, vou orar pela minha casa, vou orar pela minha família, vou orar pelo meu trabalho, vou orar pelos meus pastores, vou orar pela minha igreja. 5 minutinhos, dá para você orar por tudo isso. E você vai aumentando gradativamente. Quando você vê, você está orando meia hora, 1 hora. Mas comece lá. Então estabeleça, meu irmão, minha irmã, metas palpáveis, que eu tenho certeza que isso fará a diferença. Ah, pastor, eu estava achando que você ia pedir para mim fazer um curso, para mim você fazer um curso de coaching, para mim. Estudar é bom, mas a gente precisa começar com um princípio. Você quer ter um 2020 abençoado? Você quer ter um ano de 2020 próspero? Leia mais a Bíblia. Ore mais ao Senhor. Se envolva mais com a igreja. Tem um monte de gente enroscada aí, com um monte de gente de fora. Tem um monte de gente aí, irmãos, eu não sei porque Deus está mandando falar isso. Se for para você, leva para casa. Se não for, não tem problema. Tem um monte de gente aqui, ó, que recebe um monte de gente dentro de casa e não convida uma pessoa da igreja. Tem um monte de gente aqui que vai, todo mundo frequenta a sua casa, menos os irmãos da igreja. Por que será?
Alguma coisa errada aí. Pare de perder tempo, irmão, com gente que não te acrescenta. Pare de perder tempo com gente que não te acrescenta nada. Se volte mais para as coisas de Deus, para as pessoas de Deus, e você vai ver o quanto a sua vida vai ser mais abençoada. Quando você acordar desanimado, quando você tiver pensamentos ruins, quando você estiver desanimado, coloque sua mão sobre a sua cabeça e se abençoe, dizendo: ó, Deus me criou perfeito, Deus me deu uma vida, Deus me resgatou. Lembre-se da obra da cruz do Calvário. Eu estava condenado à morte, eu estava com meus pés atolados no lamaçal de pecado, mas o Senhor me salvou, me regenerou e firmou meus pés na rocha que é Jesus. Estava condenado a uma eternidade junto com o diabo, agora não, eu tenho esperança para a minha vida. Lembre dessas coisas, se anime nessas coisas, e eu tenho certeza que o 2020 vai ser um ano muito melhor do que foi o ano de 2019 na sua vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé.